Boa noite. Primeiro trabalho de quinta-feira, depois a gente vai começar com o restante a respeito dos horários, mas por que da continuidade da indulgência? Foi visto como uma filósofa, hoje vai ser vista a indulgência como um psicólogo. E um psicólogo que trabalha com família e que precisa entender, e as pessoas entenderem cada vez mais, qual é o papel da família. Como diz ali, a gente não pode repreender aquele que está errando, eu tenho que pensar como eu receberia a mesma situação, mas se eu estou como responsável por um ser em desenvolvimento e em crescimento, eu preciso trabalhar com a indulgência, com a benevolência, com a serenidade e perseverança, mas eu preciso sim, às vezes, repreender. É interessante observar que toda uma criação, desde a preparação para reencarne, desde o óvulo ser fecundado, tudo tem um espaço onde se cresce, aonde esse novo ser vai se desenvolver. O útero materno vai crescendo aos poucos e essa criança também vai crescendo aos poucos. E pela limitação do espaço corporal de uma mãe, que tem que ter, durante 9 meses, a estrutura física, a estrutura necessária para poder acomodar, alimentar, doar de si para que essa criança cresça e se desenvolva. O pai participa com o esperma, mas durante esses 9 meses a ligação materna com a criança é muito fundamental. E sem isso a gente tem dificuldades às vezes por uma questão orgânica, tanto da mãe como do bebê, dependendo do que ela precisa passar nesse período. Algumas gestações não vingam, outras vingam com dificuldades, tem problemas nos nascimentos e faz parte do processo reencarnatório e faz parte do desenvolvimento dessa família e das pessoas que cercam a família matriz, que seria pai, mãe, se tiver algum irmão, mas a família consequente, tio, tia, avô, vó, dos dois lados, né, e daí vai para frente. É um aprendizado, cada ser que vem é um aprendizado. E cada um, por mais que foi gerado pela mesma mãe, pelo mesmo pai é diferente, a época que nasce é diferente, a situação financeira é diferente, a questão de trabalho é diferente, o clima é diferente, tudo é diferente. Então não dá para dizer que isso não vai moldar esse novo ser que está aberto a todos os conhecimentos. Tudo isso faz a diferença de uma criação de um filho para o outro. E do pai com a mãe para lidar com o mesmo ser também, porque vai vir da bagagem deles. E assim, da vó, tio, cada um vai aprender a lidar com essa criança de uma forma. O que é preciso a gente entender? Que mesmo a partir do nascimento tem limitações. Nós somos um ser que, se não tiver acolhimento a partir do nascimento, não vinga. A gente não fica em pé, já sai caminhando como um gado, como um cachorro, né? O cachorro ainda também precisa mais atenção pro gado. Mas cavalo, gado, tem animais que já levantam ou mama e vamos embora, vamos caminhar porque a vida segue. E o ser humano não, ele precisa de todos os cuidados. Se não me alimentar, eu não vou comer. Se não me trocar, eu vou adoecer porque eu não sei me limpar, eu não sei me dar banho, eu não sei nada. E isso passa a dar limites. Porque a gente precisa acomodar aquela criança nos espaços que ela caiba, nesses primeiro ano e assim por consequência. E o limite físico, às vezes a criança está lá chorando, se esperneando no berço. Ela está procurando algo que encoste nela, que ela saiba, até aqui eu estou protegido, tem um espaço. Não dá para deixar solto.
Porque nós adultos não sabemos lidar com isso. Imagina uma criança. Se ela não for orientada, educada, ensinada a falar, ela não aprende a falar. Se não houver diálogo com ela, que aumente o vocabulário dela vai ser escasso. Se ninguém lê uma história para ela poder criar uma imaginação e aprender a lidar com a criatividade, ela não vai fazer. Por mais que ela traga no seu íntimo, como espírito, a criatividade, as artes, a música, a alegria, a felicidade, o aprendizado. Tem que ter esse feedback da família. Tem que ter o cuidado familiar. E aí vem com isso pode, isso não pode. Como foi dito ontem. A gente não deve usar não, mas tem coisas que não tem como a gente expressar e falar. Tudo pode? Não, não pode. Se eu não disser que isso é certo e errado, quando ela vai aprender? Se eu não corrigir a fala dela que está errada, quando ela vai aprender? Por que é proibido hoje ensinar? Por que é proibido hoje dar boa educação, dar valores, dizer para uma criança até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir? Que eu posso ser amiga ou amigo, mas eu sou seu pai, sua mãe, a última palavra ainda é minha. Onde que está invertendo os valores que para não maltratar, não criar traumas na criança, a gente está criando vários traumas. A gente está criando vários problemas de personalidade, vários falsos transtornos de atenção e hiperatividade, porque elas não tiveram limites. A gente não mexe em tudo. A gente não pode pegar tudo. A gente não pode experimentar tudo. É uma regra. Até de autocuidado. Quando as pessoas, nós seres humanos, em evolução, a gente não sabia aquilo que fazia bem ou mal e a gente experimentava, a gente morria. Porque se fosse veneno, eu morria. Mas parece que hoje ela pode fazer o que ela quiser, que depois dá um jeito. Vai para o hospital, depois dá um remédio, daí faz, a criança vomita, trata e pronto. Mas isso não pode, isso não é para sua idade, isso ainda não. Acho que a gente tem que repensar um pouco nessa questão de como a gente está educando. E não é só a nível assim, escolar. Respeito aos mais velhos. Tem bancos no ônibus, né, que diz que é para os idosos. Chegam idosos, tem pessoas que não levantam para o idoso sentar. Às vezes tem pessoas passando mal e as pessoas estão ali, tipo, ainda fazem, não percebe que o outro, eu posso ficar em pé e o outro sentar. Mesmo que nenhum aparelho foi assaltado por isso. Mas ela fez a caridade dela. Ela deixou uma pessoa com muleta, com aqueles ferros de ortopedia na perna sentar e o companheiro dele a assaltou. Mas ela fez a caridade. Ela atendeu aquela pessoa. Se o outro errou, foi o outro que errou. Mas isso significa o quê? Que lá atrás teve uma educação que disse: quando tiver uma pessoa de mais velha, levante e dê o lugar. Loucura, dificuldade. Auxilia a pessoa a atravessar a rua. Faça, não sei o quê. Você tem um cuidado, você tem como agir. Por isso que a gente tem que pensar a respeito da perseverança, da indulgência. Como que a gente lida com isso? É muito fácil a gente criticar os outros, mas esquecer que quando eu aponto para 3 dedos estão para mim e 1 está para a parte superior, que tudo vê, que tudo enxerga, que tudo sabe. Então a gente tem que começar a pensar
Preciso agir na mesma sintonia ou eu posso me preservar, não entrar na discussão, não entrar numa briga, não entrar numa coisa que eu não gostaria, só por causa do momento. Às vezes a gente tem que, tipo, fica de lado, deixa as coisas acontecerem, mas não alimente, não reforce, não faça que aquilo cresça. É necessário a gente aprender isso, a lidar cada vez mais com isso. E eu acho que é uma das coisas que mais falta na nossa sociedade hoje, é compreender até onde vai o meu limite e onde começa o do outro. Ninguém fala esse respeito mais. Meu espaço é até aqui, daqui para lá é do outro, daqui para cá é do outro, daqui para cá é do outro. Qual que é o meu espaço? Até onde eu posso ir? Até onde o outro pode me lançar no meu espaço pessoal? Até onde eu permito isso? É uma coisa que tem que ser repensada. E com carinho. Tipo assim, realmente eu não penso nisso. Até onde vai minha liberdade? Eu não penso até onde vai os meus direitos. Mas como que eu lido? Porque eu também tenho deveres. E hoje as pessoas querem só direito, eu quero meu direito a isso, e não vê que para ter isso eu preciso fazer as coisas corretamente, eu tenho meus deveres. E os deveres, às vezes, gente, é muito mais importante, é muito mais instigante e muito mais compensador para a sua evolução pessoal. Quando eu entendo que eu tô lidando com isso de uma forma mais calma, serena, tranquila, sem me deixar perder meu equilíbrio, estou mais em paz. Eu estou colocando a minha espiritualidade, como foi dito ontem, em prática. Eu estou colocando a minha filosofia de vida norteada pela escolha espiritual minha em prática. Assim que eu aprendo. Eu posso ouvir palestras, eu posso ver filmes, mas se eu não pegar o que eu escutei e pôr na prática, eu não aprendi, eu só ouvi. Eu não escutei, eu não trabalhei a escuta e não me questionei a respeito daquilo que eu ouvi. Não assimilou. Não assimila. Se a gente não põe na prática, eu não assimilei. Eu aprendi na escola a ler, a escrever. Se eu não fizer na prática, eu esqueço. Quer ver hoje em dia? Quem que escreve à mão? Pouquíssimas pessoas. E quando é necessário escrever, a letra fica pavorosa. Até a assinatura de vocês, quando vocês vão assinar alguma coisa, vocês dizem assim, credo, o que aconteceu com a minha assinatura? Falta de treino. Falta de escrever seu próprio nome. Falta de fazer que o irmão Alfredo tanto pede. Planeje e assine com vermelho. Não é, Marco? Porque eu estou fazendo a parte neuronal reforçar aquilo que eu escrevi. A reconhecer o meu nome. A reconhecer a minha pessoa na decisão daquele planejamento. Escrever é bom, mas tá assinando. Né? É necessário. E não adianta, às vezes, a gente escreve 20, 30 páginas, escreva meio parágrafo que seja. Põe a assinatura. Esse é o pensamento. Assuma a forma como vocês veem a vida. Assuma a maneira como vocês pensam. E não se deixe levar pelo modismo, pela situação social, pelo politicamente correto. O que é politicamente correto para mim? Como eu vejo a minha vida? Como eu vejo a vida do meu filho, a do meu neto?
O que eu posso auxiliar, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Saber se retirar em alguns momentos. Porque nem sempre a nossa presença é benéfica. Às vezes a gente tem que se afastar um pouco, sair de cena para que o outro possa pensar por si e decidir isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ah, eu faria assim. Ah, eu agiria assim. Tá. Você e o outro, qual é a história de vida dele? Qual é a escolha dele? Por isso que hoje a gente vê vários tratamentos onde mexe não só com a energia do consulente em si, mas a energia das pessoas que estão e que aquela pessoa deseja. Isso funciona? Ou eu estou carregando um peso maior para mim? Porque eu estou mexendo numa estrutura que não foi me permitido. Eu não perguntei, posso mexer na sua energia? A pessoa diz, não, eu respeito ou mesmo assim eu mexo? A gente tem que ter um cuidado do limite. Sim. Até onde realmente eu posso ir? O que eu carrego comigo disso depois? Eu tenho... Tem que arcar com a consequência. Eu tenho a liberdade, a permissão para ir além do que só diz respeito à minha pessoa? Eu posso ir até aqui. Voltamos no limite. Se o outro quer ajuda ou não quer, ele vai ter que decidir, ele vai ter que pedir. O que eu posso é fazer uma oração, fazer uma irradiação, dar um passe, mesmo de longe, pedir para aquela pessoa ser banhada pela luz, pedir o atendimento do SOS, mas eu não posso intervir na energia daquela pessoa. Por isso que parece que falar da indulgência, falar da questão familiar, desse crescimento das crianças é isso. Até onde ela pode passar os limites dela e até onde eu posso permitir isso. Até onde eu vou ter que aprender que ela não gosta de tal coisa, que nem nós estávamos brincando aqui antes do trabalho, né? Vocês estavam falando da sopa. Sim, tem gente que não toma sopa, como o Felipe, né? Tem gente que adora, mas eu tenho que respeitar. Porque da sopa de feijão eu faço um virado. Daí come. E eu tomo a sopa. Porque eu não posso forçar o outro também a comer aquilo que não lhe cai bem. Que nem antigamente tinha, né? É o que tá na mesa, tem que comer. Se serviu, gostou ou não gostou, tem que comer. Nem sempre dá isso. Porque tem pessoas que não aceitam fisicamente alguma alimentação. Então a gente precisa compreender, experimenta, vê se gosta, ensina. Não gostou, ok. Mas se você não gostou, por quê? O que você acha? Questiona, conversa. É uma das coisas que a gente tem visto assim. Celular é ótimo, né? Nossa, é tão fácil conversar pelo celular. Mas se eu perguntar realmente, tem alguma profundidade nas conversas? Vocês sabem realmente o que o outro está pensando quando te responde? Não estou mais vendo no olho, não estou mais vendo presencialmente, não estou em contato com ele. Como que eu vou saber o que ele está realmente sentindo? É tão fácil, né? Bom dia! Você olha a pessoa atrás do celular, chorando, com cara emburrada, pensando tudo de negativo que é possível, mas o bom dia dela é risonho. É alegre, colorido, para os outros verem. Mas eu estou acabado. Gente, não era mais fácil dizer assim, bom dia, hoje eu preciso que você faça uma oração para mim. Bom dia, ai, como eu precisava de um abraço hoje. Não era mais bonito? Não era mais verdadeiro? Mas
é a típica situação que entram vários fatores. Até que ponto eu sei o que eu estou precisando. Porque normalmente a pessoa, quando está assim abalada, ela diz assim, nem sei o que eu preciso. Eu sei que eu preciso, mas o que eu não sei. Mas ela diz, eu não sei o que eu preciso, mas eu preciso de alguma coisa. Ela diz. Sim. Entendeu? Ela pode dizer que ela não, que eu não sei se eu preciso de um abraço, se eu preciso de uma bronca, se eu preciso, entendeu? Mas eu preciso de algo. Ela dá uma deixa de que precisa de algo. Ou ela diz, ai, não, eu tô desanimada, tô perdida, daí a outra pessoa pode entrar e fazer alguma ajuda. Faz uma chamada de vídeo, faz uma conversa de áudio, daí tem como chegar, entende? Uhum. Mas quando fica só na imagem, ou também manda imagem, e uma que eu já recebi, que eu também já recebeu. Ah, você diz da figurinha, então. Entendeu? Hã? Os memes e assim. Aquela coisa é muito impessoal. Eu também me torno impessoal. Eu coloco da seguinte maneira. Dizer que você lembrou da pessoa, né? Mas às vezes... Eu normalmente, até se eu tenho mais tempo, até mando um áudio. Mas se tá mais corrido, mais não sei o quê, vai realmente só para que a pessoa saiba que eu lembrei dela com carinho, mas às vezes a gente precisa justamente desse aqui. Que tempo eu tenho e que tempo eu não tenho? Qual é a qualidade do meu tempo? Voltamos para o planejamento que tanto o SOS está pedindo para vocês. Como eu estou planejando meu dia, mesmo que no dia seguinte eu não consiga fazer tudo que eu planejei? É que eu busco fazer tudo que eu planejei, só que não tem muito horário. Depende do horário que eu acordei, depende do coisa. Entende? Então, por isso que a gente diz, qual é o tempo? Como eu exercito o tempo? O que eu planejo nesse tempo? O que eu consigo fazer de tudo que eu planejei? Porque às vezes vocês colocam tanto planejamento, você sabe que não vão dar conta. Mas eu planejo, para depois eu me cobrar. Viu? Você não fez. Sabia que você não ia dar conta. E você mesmo se critica, você mesmo se rebaixa. Aí você fica pensando, mas a pessoa já sabia que não ia dar conta, colocou tudo aquilo. Para que se criticar depois? Ainda bem que eu consegui fazer tudo isso que eu planejei. Agora fico para amanhã. É uma forma de rever o pensamento sobre você mesmo. E é uma forma de ensinar aos outros desde pequenos que também não precisa ser autocrítica tão severa. Porque é engraçado. Tem uma liberdade de escolha, ela pode escolher um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, como foi dito, você tá gorda, você comeu demais, você não sei o quê, mas você não deixou ela escolher. Agora, por que tá criticando a forma como ela escolheu? E daí a criança aprende a se criticar e aprende a se maltratar. E dependendo da intensidade, eu tô sempre errada. Uhum. E daí, na vez de criar uma pessoa realmente com uma autoestima e aprender a lidar com as frustrações, eu só estou trazendo mais traumas. Por isso que nós vamos tanto trabalhar esse ano, essas questões todas que precisam. E rever com as pessoas como vocês lidam com isso. O que é indulgência para você? Como você escolhe lidar com os seus dia a dia? Qual é o teu planejamento? Pense com carinho. Irmão Leopoldo.